Olá, sou Eneida Foecart e esse é o canal Analise com Eneida. Hoje eu quero deixar aqui meu depoimento sobre um assunto muito delicado, né? Que ocorreu semana passada. Não há nenhum assunto novo, até assim, em termos de mídia social, já está muito comentado. Mas eu tô com o hábito de toda segunda-feira postar um vídeo. Vamos ver se depois eu faço com mais frequência. Que é sobre a morte do Charles Kirk. Eu não vou fazer nenhuma abordagem do ponto de vista ideológico, político, que não é o tema do meu canal. Mas eu fico muito atenta ao que toca as pessoas, né, nos dias, para que eu possa postar algum assunto aqui. Às vezes eu coloco um assunto específico da psicologia, da psicanálise. Na última, por exemplo, falei sobre o primeiro ano de vida. Mas eu fico observando muito o que comparece na clínica, ou que as pessoas chegam até mim e conversam e perguntam. E um assassinato é algo, né, de uma pessoa conhecida, é algo que chama muita atenção, toca muito, e vieram vários questionamentos para mim, inclusive nos atendimentos das pessoas em volta, enfim. E o que me chamou a atenção, né, foi que as pessoas ficaram chocadas com quem comemorou a morte. Aí, assim, vejam bem, quando alguém que é muito diferente de você, pensa muito diferente, vamos dizer assim, some, né? Ou se ele morre, né? É uma forma de sumir deste mundo vivente. Ah, que bom, fiquei sem ele e tal. Já pode chamar atenção, né? Você comemorar a morte, assim, porque... é como se o outro morresse. Oi, um dia nós vamos morrer também. Será que eu quero que o dia que eu morra as pessoas comemorem? Isso foi o primeiro ponto que eu raciocinei. Segundo, que eu vi que as pessoas, né, falaram muito sobre a comemoração da morte, e eu quero fazer aqui uma diferença. Acho que alguém já deve ter falado sobre isso, eu não assisti, mas assim, uma coisa já é um nível de você comemorar alguém que morreu. Mas quando a morte é natural, é uma coisa. Comemorar alguém que foi assassinado, ou seja, a morte não foi natural, é comemorar um crime. E aí, tudo que eu ouvi das pessoas me fizeram refletir sobre o seguinte ponto, assim. Como andam os nossos pactos de coletividade? O que eu quero dizer com isso? E quanto a isso, eu recomendo que se estude o livro do Freud, Totem e Tabu. Quando nós nascemos, nós vamos estruturando o nosso psiquismo e nós vamos aprendendo à medida que algumas coisas se internalizam. E é como se a gente erguesse uma imagem de pessoa, do outro, dos nossos objetos de escolha. E se nessa estruturação psíquica se criam, vamos dizer assim, instâncias, né, que conversam entre si e te permitem simbolizar melhor ou ficar num nível mais imaginário, dependendo da estruturação psíquica, que também tem a ver com a socialização do sujeito, como ele se posiciona diante das regras culturais da sociedade a qual ele pertence, que são, vamos dizer assim, vivenciados inicialmente nos seus núcleos mais próximos, família, escolha, né, condomínio, grupos de amigos que vão fazendo. E para se viver em coletividade, você faz um pacto que você tem que renunciar a algumas pulsões, as suas pulsões, que não pode ser sair por aí pulando, querendo, né, a sua satisfação. Desejo se realiza, pulsão se satisfaz. Mas você não pode abrir isso mão à toa.
Você abre em troca de alguma coisa. Todo mundo negocia a vida. E nós, quando construímos nosso psiquismo, também negociamos. Mas a gente abre mão em troca de alguma coisa. Uma delas é o respeito à coletividade, não matar, não roubar. E aí nós podemos colocar vários analisadores culturais e sociais hoje, como está a nossa segurança, como está a nossa política, como estão nossas instituições. Até a metade do século passado, padre, professor e médico eram super respeitados. Estão hoje? Como é que está isso? Então, a comemoração de alguém que pensa diferente de você, mesmo quem é adepto, né, da linha política ideológica dele, pode não concordar em tudo. Mas tem gente que pensa diametralmente oposto ou muitas diferenças. Choca o fato de se comemorar um crime. Então, assim, como que anda a nossa coletividade, a nossa contemporaneidade? Como é que é se colocar no lugar do outro? Como é que tá isso? Como que está a nossa vida em coletividade de respeito às diferenças? Como estão nossas instituições que asseguram, que facilitam com que a gente faça, vamos dizer assim, esse pacto? Tá bom, ok, vou viver em sociedade, vou abrir mão disso, mas eu quero isso. Eu quero esperança, eu quero garantia, eu quero felicidade. E nós estamos vivendo um mundo muito midiático, muito movido a imagens, uma solicitação contínua de felicidade, sucesso, dinheiro, prazer. O quanto isso tem afetado e cortado, atravessado as mentes humanas. E que sujeitos vão sendo produzidos a partir disso. Porque até quem pensa muito diferente, não ter receio de falar isso numa rede social, é de chamar atenção. Então, as pessoas estão fazendo as coisas de que forma? Parece que é como se esses pactos eles estivessem muito frágeis, muito questionados ou de alguma forma bastante rompidos. Porque viver em coletividade, você vive quando você tem algo, né, olhando para o seu futuro, presente imediato, médio prazo e futuro. Como estão essas garantias que as pessoas possam viver bem? É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Será que as pessoas estão tão ensimesmadas, tão narcísicas, que não percebem a consequência do seu... Porque essas pessoas sofreram consequências, efeitos. Elas achavam que só iam ter uma proteção grupal, porque assim, todas as pessoas tentam se grupalizarem. Né? Que nem os adolescentes, a patota, né? Todo mundo é igual, pensa igual. Por quê? Você precisa de uma referência que confirme o seu eu. Mas será que nós estamos ficando tão fechados assim, que essa divisão e esse enclausuramento em si mesmo, enquanto nível de sujeito, e um fechamento enquanto grupos que se identificam, que seres humanos estão sendo protegidos? Ou, na verdade, desfavorecidos e se tornando mais vulneráveis com a vestimenta da onipotência e da invulnerabilidade, que é uma ilusão. Não existe ser humano que não seja vulnerável. Então, essas são algumas das reflexões que eu tive, tá? A partir das falas que chegaram até mim. Nem é como comemorar a morte de alguém. Que rompimento pode estar acontecendo a ponto das pessoas comemorarem crimes? Essas são as reflexões que eu tive dos últimos dias, né? Espero que tudo isso sirva para que tenham efeitos mais positivos, né? Que as pessoas disparem reflexões e pensem um pouco sobre si, sobre o outro, porque por mais diferente que a pessoa possa ser, nós precisamos saber se colocar no lugar do outro para viver em coletividade. E que se respeita as diferenças. Eu acho que norte, sul, leste, oeste, dependendo das posições que cada um se coloque,
né? Precisamos aprender a respeitar ou tirar proveito de que o outro te aponta de uma forma respeitosa, né? Me parece que é o grande desafio atual que a civilização está atravessando. Não penso necessariamente que as mídias sociais, a facilidade de comunicação esteja aumentando. Acho que isso sempre existiu no ser humano, só que como tem uma facilidade de informação, de acesso a essa informação, uma velocidade também, dá a impressão que está aumentando. Mas talvez aumente a partir das coisas que são divulgadas muito rapidamente, porque também são modelos. O ser humano é muito imagético, então parece que nós temos uma nova forma de identificação que deve ser considerada e estudada. Nós profissionais de saúde mental, acho que nós temos que estar atentos sempre muito às subjetividades que são construídas no tempo atual, que responde a tempos pregressos, que responde ao modelo atual e que vai disparar efeitos e pessoas, subjetividades depois. Era isso que eu pensei sobre esse tema tão triste, tá? Até um próximo vídeo. Obrigado por me ouvirem até o final. Curtam, comentem ou discutam. E se foi proveitoso, compartilhem. Obrigada.